Magixada mandou R$ 5. Assiste esse Palmeiras versus Corinthians do século aí. E Demorou, amanhã demorou. é Guerra vai Corinthians. Clássico, temos derby no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Teremos Palmeiras e Corinthians. A gente não vai fazer aqui os times, porque eles acabaram de se enfrentar, esses times atuais, nas finais do Campeonato Paulista. E, obviamente, a gente fez esse mano a mano. Então, aqui vai ser Palmeiras do século contra Corinthians do século. E os dois venceram muito neste século. É problema. Então, roda. Aí eu vou te falar, qual é o time brasileiro que, se fizer a reunião de craques do século, é o melhor que tem? Tipo assim, o melhor time do século do Brasil. O Vascão não perde pra ninguém não, hein? A vinheta pra gente começar esse negócio. Vai dar errado. Não sei o que já começaram assim. Seguimos aqui na exposição do fim de carreira. Viu? Vai, vamos começar. Parabéns, Cara, produção. tem muito... Moleque, vai papo reto. Uma coisa tem que ser dita, beleza? Vitor Sérgio Rodrigues e Bruno Formiga não aguentam mais esse quadro. Cara, tem que dar um prêmio pro produtor da TNT que convence eles de fazer sempre essas discussões que só eles tomam porrada, moleque. Tipo assim, honestamente, você vai pro Twitter, é sempre alguém criticando a opinião deles, tá ligado? Fala, esse cara aqui é um filho da puta, esse cara aqui é um animal. Mano, eles não ganham nada com isso. Eles só perdem, eles estão fazendo. Esse duelo aqui que vai ser foda botar. É o Everton ou o Cássio, Vitor Sérgio? Cássio. Auge? Cássio, pô. Oi, gente, Cássio. Não tem muito como fugir disso, não. Você Não, acha é. fácil? Eu acho Fácil. Porra, eu não acho tão fácil assim, não. que o Fácil. recorte é o que fizeram nos Nos times, né? clubes, é. É, o Everton é fantástico, mas o 17 Cássio é meses além do fantástico, Real Elite inclusive vem para as incluindo no cabeças. Eu te Mundial, amo, que ele Davi, foi eu eleito te o amo, melhor Bueno, jogador do eu te amo, Mundial. goleiro. É, e pra Deus ser quiser. campeão da Libertadores, pra chegar naquele Mundial também. Também, não Passou tô nem muito. considerando. É porque em Libertadores o Turma Everton tem mãozinha duas, né? Mas ele ainda foi, É depois, cálcio. pô, o brasileiro Não, mas é porque 17 eu cara digo, do Bruno um Formiga. dos lances mais marcantes da Ah, sim, conquista com da Libertadores certeza. do Corinthians envolve o Cássio. envolve o Cássio. E as do Palmeiras, acho que não. E aí, Formiga? É, eu acho um voto difícil, mas eu acho que o Everton ele foi mais constante, mas o Cássio foi mais brilhante, né? Então eu vou de Cássio. Legal. Marcos Rocha ou Fagner, Bruno Formiga? Fagner. Rapaz, eu acho duro, assim. Eu acho que como jogador o Fagner é melhor. Fagner. Eu acho que o Fagner teve alguns altos e baixos, e os baixos foram bem baixos. O Marcos Rocha acho que foi mais constante, mas acho que o Fagner foi mais brilhante também em alguns momentos, né? Vou discordar, Capita. Se bem que o Marcos Rocha é muito vencedor também, né? Até pelo Galo, mas eu acho que o Fagner foi mais jogador que o Marcos Rocha. Eu vou votar em sempre quem eu achei mais jogador, beleza? Esse vai ser meu critério, porque eu não vou ficar seguindo o critério deles, não. É meu critério, critério Alan. Quem eu acho mais jogador? Fagner. Eu vou votar em quem eu acho mais jogador, vou no Fagner. Fagner. Vai com quem, o Vitor Sérgio, aqui? Eu acho que para esse voto tem o contra o Fagner joga que ele terminou, a parte final ele terminou muito mal, né? Terminou tendo problemas e tudo, jogando muito mal, não conseguindo... O ano final, né? O ano final, eu acho que talvez os últimos 18 meses, sei lá, o segundo semestre do outro ano já tinha sido bem complicado. Mas eu acho que, em compensação, o Fagner foi titular absoluto o tempo todo e uma peça importantíssima da construção do jogo do Corinthians. O Marcos Rocha teve momentos em que ele perdeu a posição, teve momentos em que ele deixou de ser lateral para ser zagueiro. Então, por isso, diante disso tudo, eu vou votar no Fagner. Então, o Fagner leva essa. Acho que tem um ponto aí dos dois. É que os dois crescem muito nos clubes, né? O Fagner evolui muito defensivamente no Corinthians. E o Marcos Rocha, a mesma coisa no Palmeiras, assim. São clubes bem importantes na história dos dois, assim, de evolução mesmo de futebol. Mina ou Gil, Vitor Sérgio? O Mina... Mano, difícil aqui, hein, cara, porque a gente tem aí a referência do Gil atual, tá ligado? E o Gil jogou muita bola no auge do Gil, mano. Mas vou te falar, o Mina jogou muita bola no Palmeiras também, mano. Caralho, difícil aqui, mais difícil do que eu esperava. Eu pensei que eu ia ver o Gustavo Gomes aqui até, velho. Eu acho que eu ia ver o Gustavo Gomes. Se fosse o Gustavo Gomes aqui, eu juro pra vocês, eu votaria no Gustavo Gomes aqui, beleza? Mas como é o Mina, mano, eu vou pelo auge do Gil aqui. É aquela coisa bem passageira, né? Bem rápida, né? Foi bem, aconteceu assim, foi bem aquela coisa do jeito dele, extrovertido e tudo. Jogou muito bem também e foi embora. Lembrando, Gil, né, acho cara, que... só pra fazer um disclaimer aqui, que sempre que é importante a gente fazer isso, que meu público tá ligado, né? Em qualquer comparação de zagueiro do século, todo mundo perderia para o Dedé do Vasco. Todos. Qualquer um aqui, perfeito? Todos. Coloca qualquer zagueiro aqui, dá Dedé do Vasco.
que jogou bem num nível excelente, até quando achavam Sempre que ele era o importante problema frisar. do time, ele mostrou depois que não era problema, não. Acho que ele jogou muito bem, acho que o nível dos dois com a camisa dos times é muito bom, mas eu acho que por ter sido mais tempo eu vou votar no Gil. É um tempo bem longo. Gil. E aí, Formiga? Pra mim é Ah, 3-0 o Corinthians Mina até tem aquela agora. parada Porrada, hein? meio Pablo Mari, né? É pouco tempo, mas foi quase 0, né? O Mina, pô, sai daqui pra Europa, chega grandão e não sei o quê. Ele foi quase perfeito. A passagem dele pelo Palmeiras beira a perfeição, né? O Gil, ele teve tempo demais pra se desgastar, pra recuperar, pra sair, pra voltar e não sei o quê. Mas, assim, 2 grandes zagueiros, eu acho que pelo todo o Gil é mais marcante no século do que o Mina é pro Palmeiras, né? Legal. Eu sei não se o Gil tivesse ficado no Corinthians pra esta temporada. Você não estaria jogando... Na atual condição, acho que ele ia ser titular, viu? Exatamente. Gustavo Gomes ou Chicão? Qual é a tua escolha? Gustavo Gomes por muito, Formiga? com todo o respeito, gente. Gustavo Gomes, ele é muito mais zagueiro que o Chicão, pô. Desculpa. Máximo respeito ao Chicão. Gustavo Gomes. Pesadíssimo também aí, viu? Pesado, mas eu acho o Gustavo Gomes foi mais longevo, não sei se mais marcante. Enquanto jogador, acho que o Chicão é mais técnico, mas propõe outra coisa, mas eu acho o Gustavo Gomes mais zagueiro. Eu vou de Gustavo Gomes. É bem raro o Hugo Gomes perder nos votos aqui, Vitor Sérgio. Hoje perderá ou... Pô, gente, o Gomes é bom pra caralho, gente. Que isso? O Gomes jogando, tipo assim, o máximo que ele pode jogar, esquece. É zagueiraço, pô. Zagueiraço. Zagueiraço mesmo. Aço. Maluco. não para Chicão pra você? Não perderá não. Acho que o Chicão fez uma passagem fantástica. Não à toa hoje, até hoje é um ídolo, é um símbolo disso, né? Tem também a questão da bola parada, muita qualidade para cobrar, mas eu acho que o Gustavo Gomes, desde que ele chegou, ele tem Gustavo uma Gomes tranquilo imponência aqui, de pô. ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro em atividade, que acho que o Chicão não teve. O Chicão foi muito importante nos títulos, mas eu tivesse que pegar o Gustavo resumo do... Gomes aqui, ele só perderia, provavelmente, aqui falando de Dedé do Vasco e para um Pedro Jeromel, talvez, do Grêmio. Só. E perder. Pro Dedé, ele perderia com certeza. E para um Jeromel, talvez. Tirando isso, velho, é ele. Pablo Mari. Cara, ô Zemília, o maior dos respeitos do mundo. Eu espero que os flamenguistas também me entendam. O Pablo Mari é um pedaço de cocô perto do Gustavo Gomes. É uma merda de um zagueiro perto do Gustavo Gomes. Ele não joga porra nenhuma. Foi um aninho bom e olhe lá. Pelo amor de Deus, cara, que ilusão é essa que tá dentro do Pablo Mari, cara? Tá de sacanagem. Nunca repita uma comparação dele com o Gustavo Gomes, cara. Tu tá louco, cara. Tá maluco da cabeça? Tá de sacanagem. Rodrigo Caio, tudo bem. Aí eu entendo. Que é bom pra caralho. Jogou muito. Pablo Mari é meu saco, pô. Que isso, cara. Eu sei que vai viralizar esse corte. O flamenguista vai falar que eu sou um merda, eu torço pro Vasco, não sei o quê. Foda-se. Tá de brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. Dos dois, no século, eu pegaria escolheria o Gustavo Gomes. Então, o Hugo Gomes leva esse é o primeiro voto que o Palmeiras tem aqui. Vamos fechar a defesa, VS, com o Zé Roberto ou com o Fábio Santos. A gente ficou na dúvida aqui de Fábio Santos e Kleber, tá? Fomos no Fábio, porque eu acho que ele tem títulos mais importantes, mais relevantes com a camisa do Corinthians. Ô, Zé Roberto como lateral esquerdo, mano? Era ele pra entrar ali mesmo pro Palmeiras? Eu acho assim, acho que é um abismo em termos de qualidade de jogador, né? O Zé Roberto é um craque, podemos dizer assim. O Fábio Santos não tá nesse patamar de jogador, mas se a gente for considerar o que cada um fez pelo seu... Eu ia de Fábio Santos aqui. Não sei se eu ia me xingar, mas eu ia de Fábio Santos aqui, honestamente. Como lateral esquerdo. Os clubes, acho que o Zé Roberto foi importante até numa questão de afirmação de um Palmeiras que tinha ali... Até um Palmeiras que na época talvez duvidasse de si mesmo, né? Acho que o Zé Roberto foi importante nesse papel, foi importante jogando bola, aquele título de 2016, jogou algumas vezes, nem sempre foi titular, mas quando jogou muito bem. Mas eu acho que a construção do que fez o Fábio Santos no Corinthians, tô contigo, com VSR. consistência, cobrando pênalti, sendo um cara, não sendo brilhante, mas sendo sempre muito efetivo e jogando muito bem do que se pedia, líder também, eu vou de Fábio Santos. Fábio Santos, então, é o voto do VS. Você vai com quem aqui, ô Bruno Formiga? Ah, cara, eu vou botar pra tu resolver, porque eu acho que o Zé Roberto tem uma significância gigante no Palmeiras do século, inclusive com a frase, mas não foi jogando, mas ele tava ali no vestiário. Aquilo ali é fundamental, cara, na retomada do Palmeiras. Eu acho que ele joga muito no Brasileiro. E assim, a dúvida de... O critério é quem é mais jogador, mas como lateral esquerdo, eu acho que o Fábio Santos é mais jogador, provavelmente, entendeu? Eu prefiro o Fábio Santos, o melhor Fábio Santos como lateral esquerdo, eu acho que eu prefiro ele ao Zé Roberto, como lateral esquerdo.
de, putz, ou Fábio Santos, ou Gil, ou Kleber, já mostra que, assim, o Fábio Santos nem era unanimidade. Eu acho que na lateral esquerda do Palmeiras não tem muita dúvida, não. Mais ou menos, eu acho que o Piquerez fez mais que o Zé Roberto, mas tudo bem. O Piquerez pode entrar na... Apesar dele não jogar nem 10%. Eu pensei que ia entrar o Piquerez, inclusive. Eu, assim, pela relevância dos títulos, pelo crescimento que teve dentro do clube, pela liderança que exerceu por mais tempo também. Acho que o Zé teve aqui um papel de liderança, assim, no Palmeiras, mas o Fábio foi construindo isso, né? Gente, desculpa, cara. Tem uma infinidade de argumentos pra votar no Fábio Santos aqui, gente. O Zé Roberto do Palmeiras não foi o melhor Zé Roberto da carreira do Zé Roberto, nem perto disso. Foi um Zé Roberto já na reta final. E o Zé Roberto, lateral esquerdo, eu acho que, assim, por mais que ele seja um craque de bola, eu não acho que é a melhor função que ele exerce dentro do campo também não, mano. Então eu prefiro o que fez como lateral esquerdo o Fábio Santos do que fez o Zé Roberto como lateral esquerdo no Palmeiras, honestamente. Tá ligado? Desculpa, pô. Ah, quem é mais jogador? Como lateral esquerdo, pelo que fez pelo Corinthians o Fábio Santos, eu prefiro ele. Acho que o que ele fez é mais relevante que o que fez o Zé Roberto, tá ligado? O Zé chega no Palmeiras muito grande. O Fábio não chega no Corinthians muito grande. O Fábio chega no Corinthians pra ser reserva do Roberto Carlos. E entra numa furada, assim, depois do Ronaldo e do Roberto irem embora. A gente fala do brasileiro aí, mas acho importante lembrar que o Zé Roberto é campeão da Copa do Brasil. Aquele título é a pedra fundamental de tudo que o Palmeiras se tornou depois, então... Não, com certeza, mas é porque o Fábio é campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial. E participa da campanha do Brasileiro de 2015. Então, acho que tem aqui uma relevância. E o retorno dele, eu acho que é de uma necessidade de liderança para o Corinthians, que ele precisou entregar ali. Então, eu vou de Fábio Santos aqui. Como é tempo? Marcos, acho que o torcedor do Palmeiras vai falar de bastante gente importante no século antes do Zé Roberto. Com certeza, Marcos Assunção ou Ralf, Formiga? Rapaz... Porra, mano. Caralho, eu vou te falar, cara. Quem montou essa seleção do Palmeiras aqui odeia o Palmeiras. Não é possível, mano. Pô, colou o Ralf com a Assunção, aí fudeu. Vai ser Ralf, pô. Essa aí é uma boa também, porque o Marcos Assunção foi, às vezes, uma boia de salvação num período bem mais complicado, né? O Ralf acho que foi mais importante, acho que o Marcos Assunção foi bem mais jogador. Difícil, cara. Assim, honestamente, é o que eu falei, né? O Assunção, na carreira, ele foi mais jogador que o Ralf. Não tem de dúvida. Ele jogou mais bola que o Ralf na carreira, mas jogou muito mais bola. Não foi pouca, não. Foi muito mais bola. Pra caralho, tá ligado? Muita coisa. Assim como o Zé Roberto jogou muito mais bola que o Fábio Santos. Só que construíram aí por Palmeiras e por Corinthians, Ralf e Marcos Assunção. O Ralf jogou muito mais bola no Corinthians do que o Marcos Assunção jogou no Palmeiras, tá ligado? Honestamente. O Ralf foi peça fundamental de um Corinthians vitorioso. Uma fundamental. O Ralf escondia os problemas defensivos do Paulinho, tá ligado? O Ralf escondeu isso durante muito tempo. Na seleção brasileira a gente foi perceber esses problemas do Paulinho, que desaguavam no Casimiro, tá ligado? O Paulinho, que não marcava ninguém, o Ralf marcava por ele e pelo Paulinho. O Ralf era muito pica, pô. Muito pica. Cara, difícil. Porque eu fico nessa dilema meio... Jogador ou importante? Não, mas ele foi muito importante num período menos vencedor, mas ele foi fundamental, pô. Na bola parada ele fazia muita coisa também. Caraca, o Ralf é marcante demais também, né? Vou botar no Marcos Assunção. Lembrando, tá? Não tô falando que o Paulinho era mau jogador, não. Só que o Paulinho era um meia vestido de volante, né? Que todo mundo sabia disso. Ele era um meio campista, meio atacante vestido de volante, de camisa 8. E quem marcava por ele era o primeiro volante. Aí quem marcou por ele foi o Ralf, quem marcou por ele foi o Casimiro, tá ligado? Vitor Sérgio. Paulinho jogava pra caralho, pô. Quem você vota aqui nessa? O Marcos Assunção, acho que ele foi importante num momento do Palmeiras que também as memórias não são boas, né? Porque ganha a Copa do Brasil, com ele sendo importante, talvez melhor jogador, talvez, da conquista. De 13? De 12, de 12. Né? Mas ele cai junto com o time no próprio 2012, né? Então, assim, diante disso, acho que da importância do papel que ele fazia, do equilíbrio que ele deu ao time e das conquistas seguidas, sempre sendo titular. E sendo titular com um técnico que tem a visão de futebol que tem o Tite, por exemplo, né? Eu vou votar no Ralf. Pô, o Gustavinho mandou no chat. Tem o volante box to box e tem o volante to box só, que não tem o primeiro box, só tem o to box, que é o pra área, que é o Paulinho. Não era de área a área, era só o pra área, tá ligado?
Mas o Paulinho era muito bom, pô. E vou te falar, os times que jogavam contra o Paulinho, eles se enganavam com o Paulinho também. E por isso que o Paulinho era tão eficiente. Você fala assim, porra, o Paulinho não vai pisar na nossa área desse jeito. Vai, toma, gol do Paulinho. Ligado? Deixa eu ver a mensagem aqui do torcedor. Fudeu, não tocou a mensagem do torcedor. Cadê a mensagem do torcedor? Não tocou. Porra, torcedor, não chegou a tua mensagem. O áudio veio ruim, viado. Puta que pariu, torcedor. Tem porra nenhuma. Perceberam? Tentei tocar o áudio aqui, o áudio não toca. Manda no chat que eu leio pra galera aí, por favor. Eu tô com VS aqui no fato do Marcos Assunção ser mais lembrado. Acho que sim, decisivo, sim, importante, mas lembrado no fim das contas no momento mais de vacas magras, assim, Ele do teve um dos Palmeiras. melhores momentos da carreira dele na reta final, né? Assim. Mas é isso, assim, pro torcedor do Palmeiras, pro Palmeiras do século, eu não acho que ele seja tão relevante quanto é o Ralf no Corinthians do século. É que essa parada de vacas magras, eu entendo o ponto, mas, por exemplo, você fala às vezes do Júlio César no Flamengo, ele só pegou vacas magras e ele é lembrado. Entendeu? Às vezes as vacas magras Mas ele é lembrado engordam porque... alguns, né? Mas ele é lembrado Não, tudo porque bem, mas ele aí se- justamente evitou Fui eu que mandei o Pix e falei que o Palmeiras era uma merda. Para aí. a queda, né? Sim. O Marcos Assunção foi rebaixado com o time também, né? Ganhou uma Acho que Copa isso do Brasil e do ganhou uma jeito Copa que... do Brasil. No mesmo O ano, Júlio né? César Ganhou a Copa do Brasil e cai. ganhou o Carioca, ganhou aquela Copa dos Campeões, então... Zé Rafael ou Paulinho, Vess? Nossa, mas ficou muito ruim pro Palmeiras essa comparação aqui, gente. Que esculacho. Já sabem, né? Amanhã é vitória do Palmeiras. Quando o mano a mano humilha um time, esse mesmo time vem no dia seguinte e vence o rival. Então amanhã é vitória do Palmeiras, tá ligado? Porque aqui, com todo o respeito, é muito Paulinho. Não é pouco Paulinho, não. É muita coisa. Rapaz, assim, o Zé Rafael é um cara muito importante para essa situação. Por exemplo, no título de 23, por exemplo, o Zé Rafael, se a gente considerar o campeonato todo, o furacão Hendrick chama Foi muita muito atenção, bem né? o Zé Se você Rafael nesse considerar campeonato. A regularidade e consistência no campeonato, talvez ele tenha sido o melhor jogador do campeonato. Ele tá nessa briga aí, mas o Paulinho é muito importante, né? O Paulinho, ele faz ali aquela... Eu vou te falar, ô Capita. Esse Palmeiras aqui do século, se tu montar o Vascão do século, tem jogo, hein? Oxi, se não tem, hein? Caralho. Dá Vasco. Do jeito que tá, vai dar Vasco legal, moleque. Além de gols importantes, momentos importantes, ele tem aquele equilíbrio do time de dar um pouco de ofensividade com a sua infiltração. Então, nisso daí, tem que ser o Paulinho. Formiga. É difícil. É uma pena pro Zé Rafael, mas o Paulinho é brabo. Pô, é difícil isso aqui, tá? A verdade é que tem um monte de voto que eu acho complicado. Agora eu quero ver. Fizemos 215 vezes este confronto na história deste programa. Mas agora é o definitivo. No século, Rafael Veiga ou Renato Augusto vestindo a camisa dos respectivos clubes. Porra, fudeu. Essa aqui tem discussão, gente. Essa aqui tem discussão, beleza? Essa aqui não adianta falar que é um, que é outro. Essa aqui tem discussão, ponto. Essa aqui, nenhuma opinião é idiota. Mas assim, eu vou ser honesto, tá? Pô, o Capita vai ficar muito puto comigo. Mas assim, como jogador, ô Capita, eu acho o Renato Augusto mais jogador que o Rafael Veiga, tá ligado? Agora, os feitos do Veiga pelo Palmeiras talvez sejam maiores que os feitos do Renato Augusto pelo Corinthians. O que a gente vai definir? Talvez não, com certeza. O Veiga fez mais pelo Palmeiras do que o Renato Augusto pelo Corinthians. O Veiga fez. Só que eu acho o Renato Augusto mais jogador. E aí? Clubes, Bruno Formiga. Assim, cara, acho que talvez a maior prova da minha imparcialidade será nesse voto. Pelo clube é Veiga, mano. Mas como jogador eu prefiro o Renato Augusto. Ou seja, eu tô indo de encontro ao meu critério. Se meu critério é quem eu acho mais jogador, Renato Augusto é meu voto. Mas aqui o voto correto seria Rafael Veiga, que fez mais pelo Palmeiras do que o Renato Augusto pelo Corinthians. Entendeu? Em prol do bem comum. Mas assim, se é no século, a gente vai entrar numa puta contradição em vários votos aí se a gente votar no Renato Augusto. É o jogador que eu prefiro. É o jogador que eu prefiro. Se fosse pra contratar 10 vezes, eu contratava o Renato Augusto. Mas não Você vou votou fazer. no Marcos Assunção? Mas eu acho que o Marcos Assunção foi muito importante no momento de baixa e a disputa não era no mesmo nível aqui. Aí existiu o Marcos Assunção, é bem mais jogador. Faz mano a mano no minuto 18? A gente tem que fazer um mano a mano no minuto 18, ô Capita. Nos playoffs a gente faz o mano a mano, Capita, no minuto 18. A gente vai fazer lá. Do que o Ralf, desculpa. Tá, não, tudo bem, verdade. Eu vou votar no Veiga. Com assim, em prol da profissão.
Aproveitando que a gente está gravando. Você já votou contra a profissão. Aproveitando que a gente está mim. gravando na semana do Dia do Jornalista. Exatamente. Que Foi, foi inclusive, vilipendiada, né? Que foi, inclusive, vilipendiado na Vilipendiada. semana, mas tudo bem. Eu Meu vou Deus do céu. votar. Porque é aquela parada que a gente aprendeu com um árbitro que nos deu uma palestra, às vezes o árbitro apita pra ele, né? Às vezes a gente vota pra evitar problema. Agora aqui não tem como, velho. É, tipo, pô, é uma pena, Mas você velho. tá votando pra se proteger. Não, eu tô votando pelo que eu acho justo. Eu não tô, não. Já prepara o coração aí. Eu vou me retirar. Não. Pô, mas não tem como. Zoeira, cara, zoeira, tem zoeira. como. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá pegando o que Tá fez no século. Renato Augusto foi muito importante. Renato Augusto foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Mas O Renato ganhou o brasileiro de 15 e 17. O de 15 ele, né, teve muitos problemas físicos e 17 Não, mas ele foi bem importante. foi muito importante. É. Foi muito importante. Eu acho que ele joga mais em 15, né? Quer ver os caras colocarem o Memphis aí? Pô, mano, desculpa, se o produtor colocar o Memphis Depay aqui, ele tá de sacanagem, pô. Todo respeito, tá de brincadeira. Se colocar o Memphis, ele não tem o direito de colocar o Memphis aqui, pô. Não tem o direito. Tá louco? Pô, tu tem Tevez, tu tem Ronaldo, tu tem Emerson Sheik, tu tem Guerreiro. Pra colocar o Memphis, pô. Não tem como colocar o Memphis, não, cara. Ele não é pra campeão em 17, não. 17 ele já já tinha ido embora. Não. Ele ganha só Ele de só 15. é campeão em 15. Ele só é campeão em Ele 15. já tava na China? Já. É porque depois do campeonato, E em volta janeiro, agora na chega a baixa. proposta. Aí ele volta na baixa. É porque ele chega 13. 17 Ele é o chega time em do 13, Carille, pô. ele Ele não chega tá em no time do 13, Carille. É isso, ele não ganha 17, ele ganha em 15 quando ele é o melhor jogador do campeonato, disputando com o Jadson ali, mas eu acho que foi o Renato. Depois ele volta, é muito importante em várias coisas que o Corinthians faz, mas não foi reconhecido em título. E do outro lado você tem um cara que jogou sempre, ou quase sempre no altíssimo nível, talvez a parte que ele não jogou bem seja mais recente agora, em alguma irregularidade em 24. Mano, vai ser uma porrada muito grande do Corinthians. Mas nesse velho. período aí, ele sempre foi muito importante, participando, gols decisivos, dando Tudo bem o que que o time não. entregava. Então, Pô, vai. nesse voto aí, por mais que eu ache o Renato Augusto mais brilhante, é Veiga. Para o isso. coração de Tainá Espinosa rachar aqui. Ó, É uma pena. meu coraçãozinho Assim, para Renato a Augusto, gente- amo demais, da conta. Mas o Veiga eu acho justo. Não, a gente teve que Por fazer tudo uma que o Veiga escolha. ganhou, E a gente teve que fazer uma escolha no seguinte justo. aí, inclusive vale a menção. Mas talvez a gente foi no automático, talvez tivesse sido mais justo a gente colocar o Danilo no lugar do Renato Augusto, entendeu? não. Olha, no século do Corinthians, eu não sei. Não acho, não pode acho, ser não. que sim. Pode E ser. acho, Pode ser que eu acho sim. o Renato Não, também, Pode mas ser que jogador sim. Renato é Mais porque é diferente. cativante aqui, beleza. Só fazer a O menção Danilo ao foi Danilo. importantíssimo. Zidanilo, né? Zidanilo Zidanilo. perdeu o lugar para o Renato corintiano Augusto aí que e tá para o assistindo. Sheik. O corintiano aí que tá assistindo, fala nos comentários e diga. Danilo ou Renato Augusto? Quem você colocaria no seu Corinthians do século? E eu votaria também no Veiga contra o Zidanilo, só para não deixar claro. E tu? Eu Não, votaria. também. Dudu ou Sheik? Dudu Sheik, caraca. Pô, moleque, eu vou te falar. Eu sou um dos maiores fãs do futebol do Emerson Sheik, mas aí é Dudu. Ele fez no século pelo Palmeiras é Dudu, pô. E olha que eu sou fã pra caralho do Sheik, pra caralho. Ué, mas se for pra seguir aqui o critério que vocês É, então. acabaram de votar, não tem como fazer outra coisa aqui. Não, então, é isso que eu ia falar. Eu vou Dudu por abismo não, desculpa. Tem que respeitar o que fez o Sheik pelo Corinthians. O Sheik jogou muita bola, gente, mas muita bola mesmo. Muita bola, muita bola, muita bola. Mas muita bola mesmo o Sheik jogou. Você tem ápice, né? Você tem se fosse um eletrocardiograma, o do Sheik tá lá no alto, assim, né? O do Dudu é aquele. E sempre Mas no alto nível, sempre no bem em altíssimo cima. nível. Não é a linhazinha quase beirando a morte ali, não. É já no. Cara, o Dudu foi esteio do time durante um tempo. Foi o melhor jogador de 2 ou 3 brasileiros. Foi cara importante. Na Libertadores, quando ele volta, faz o gol da classificação pra semifinal. Acho que Pra tem uma final, coisa- né? Pra final, faz o gol da O Dudu é classificação o na marco final. zero desse Palmeiras. O vencedor, pô. Dudu em 2015. Até porque eu acho que tem uma recuperação de autoestima de dar um chapéu Isso. nos rivais, ou no grande O Dudu rival. mostra pro mercado que o Palmeiras estava voltando de verdade quando ele tá acertado com o Corinthians, flertou com o São Paulo, mas fecha com o Palmeiras. Então, por mais que o Sheik tenha sido fenomenal na semifinal contra o Santos, com aquele pombo que ele mandou sem asa, que ele tenha feito 2 gols contra Argentino, mordido a mão de Argentino, caramba, pequeno Eduardo. Pequeno Eduardo. O Dudu, ele deve estar na seleção de todos os tempos, provavelmente do Palmeiras. O Sheik, eu tenho sérias dúvidas se tá. Ah, deve estar. E assim, eu acho, na boa,
já que é pra ir além, a gente tá aqui pra se expor mesmo, eu acho o Dudu mais jogador que o Sheik, viu? Só pra completar o voto. Pô. É Dudu. Pode ser. Acho bem Pode ser. parelho. Vamos lá. Aí, a partir de agora, não tem como. Endrick ou Tevez, Bruno Formiga? Pô, aí É, acabou, cara, pô. assim, o Endrick é bicampeão brasileiro, sendo que ele carrega em um, né? O Tevez chega aqui como um garoto que podia ir pra Europa, já altamente promessa, e cumpre o que ele veio fazer, né? Ele arrasta um campeonato brasileiro que tem polêmicas, mas ele Pô, não adoro o Endrick, mas não tem como, pô. O nível de desempenho do Tevez foi um negócio descomunal. tem nada a ver com isso, ele é o melhor jogador disparado ali, é vice-artilheiro do campeonato, né? O terceiro, acho que o artilheiro é o Romário, jogando uma barbaridade e antes de ir embora ainda vai muito bem, ele não joga mal e não tem como, assim, ele é muito marcante. O Tevez é quase perfeito a passagem dele pelo Corinthians. É Tevez? É Tevez. É Tevez também, apesar de não querer parecer ser injusto com o voto do Mina e do Gil, que foi pouco tempo. É, só que aí- O pouco tempo do Tevez é ele melhor, ele jogador E o do Endrick também campeonato. não é muito É, tempo, o Endrick né? Não, o não Endrick é é pouco muito tempo Gil era também. Ele muito ganhou mais dois tempo que o Mina. brasileiros, um ganharia sem Caralho, ele, que moleque, era o vai brasileiro ser de 8-3, 22. E filho. o de 23 não ganharia sem ele, né? Definitivamente. Definitivamente. Mas o Tevez foi o melhor jogador do campeonato. O Tevez botou o futebol brasileiro nos holofotes. O Tevez teve uma identificação por tudo aquilo. Então, o Meteoro Tevez ganha essa votação. Tevez leva essa. Agora, assim, pergunta pra ele também vai votar no outro aqui. Gabriel Jesus ou Ronaldo. Aí Aí vai ficar complicado, né? não tem como. O Gabriel Tanto Jesus faz. foi muito bem no título de 15, jogando como ponto esquerda. E no título Moleque, esse Corinthians do século aí é difícil de ser batido, hein, gente? Forte esse Corinthians do século, hein? de Copa do Brasil e no Brasileiro de 16. Então, até em termos de títulos, o do Gabriel Jesus são maiores, né? O Ronaldo tem um Paulista e uma Copa do Brasil. O Gabriel Jesus tem uma Copa do Brasil e um Brasileiro, mas, né? Já te irritamos demais por hoje. Pelo amor de E Deus. Já no irritamos. final, Não, Já se irritamos. vota aqui, com todo respeito no Gabriel Jesus. Se vota aqui no Gabriel Jesus, não no Ronaldo, aí é papo de suspende esse e o programa. Ronaldo Nunca mais vai ao ar. o Ronaldo joga mais tempo isso? até Fluminense bate? Bate não, meu rei. que o Jesus, né? No Corinthians do que o Jesus joga no Palmeiras. Pô, o Mas, Jesus com um ano e meio. 9. Jesus com um ano e meio. Um ano e o quase Ronaldo- dois. O Ronaldo é 2008, é. 2009. Tem um pouquinho de 10, né? não. 10 e 11. E 10 e 11, o Ronaldo joga quase 4 temporadas. O Sim, Ronaldo, 11 Ronaldo ele é vai. 2009, 2010 e vai... 8 ele e não. para- Ele já Não, chegou 8 não. Não, ele chega em Começa 9. Ah, não, ele chega em 9. Oito, Ele já tá na chega segunda ganhando. divisão. Ele Sim, eu acerta, sei. ele acerta É em isso. 8, né? É. Ele fecha a contratação em 8, mas ele joga 9 que deu uma e- confusão e grande para no esses começo dias, em né? 11. E o Gabriel Jesus joga 2 anos. Com diferença meses. O Ronaldo 15 e jogou 16. alguns meses. O que é que Alguns deu meses. confusão? Não, o Márcio Braga esses dias deu uma entrevista aí, pizinhando o Ronaldo Fenômeno, chamando de ele canalha, de de canalha pra mentiroso. baixo. O Ronaldo tá bem preocupado, eu também. Abel Ferreira ou Tite, o Bruno Formiga? Agora ou agora, velho? Cara, eu acho que os dois são os maiores Eu sou Tite, tranquilo aqui. técnicos da história dos seus clubes. O Abel, acho que em números brutos, ganhou mais. O Tite tem um título mundial, o Tite tem uma Libertadores inédita, tem 2 campeonatos brasileiros e tem um time que, pra mim, esteticamente jogava mais, tanto de 2012 quanto de 2015. Moleque, E pelo que entende de 9-3 futebol, eu vou de Corinthians. Tite. Pelo que eu gosto de futebol, Você né? Não é o que também os é um dois entendem gambá. muito de futebol. Aí, vou te falar, fizeram uma covardia com esse Palmeiras aqui, capita. Era pro Palmeiras estar mais forte aqui nessa brincadeira. Mas vou te falar, cara, às vezes não, mas a grande realidade é, mesmo o Palmeiras vencedor, não é um Palmeiras que contratava estrelas, tá ligado? Que contratava os caras pica. É um Palmeiras que tinha um time muito competitivo, como coletivo muito eficaz, entendeu? Então, o Corinthians, ele teve estrelas que deram mais certo, tá ligado? Então, quando você fazer um mano a mano, fica muito pro Corinthians. Muito pro Corinthians. Então, tipo assim, o Palmeiras, ele conseguiu dar certo com jogadores que quando você olha lá de longe, no Marcos, você fala assim, pô, eles não te encantam, não brilham nos seus olhos, tá ligado? O Corinthians, ele deu certo com um time que teve jogadores ali que falam assim, caralho, esse cara aqui foi pica na xereca. Então é diferente, tá ligado? Diferente. Justamente por isso, Abel? Não. Eu prefiro o trabalho do Tite. futebol, mas Sim. o produto final eu prefiro... Assistir. Porque assim, eu acho que o Tite mostrou que ele pode entregar um pouco de Abel, mas o Abel ainda não mostrou que pode entregar um pouco de Tite. Uhum. E aí, ô, Vess? Eu acho um voto bem difícil. Assim, eu honestamente, eu acho que o Corinthians do Tite aí, durante a passagem do Tite, ele
Mano, sei lá, eu não sei explicar, mano, mas o Tite, ele tinha uma sinergia única com aquele Corinthians ali também, mano. E eu acho que o Tite, ele consegue fazer o time jogar mais bonito também, como eu falei, como o Formiga falou, eu concordo. Eu acho que, por mais que tinha lá aquele Corinthians do Tite, que era aquele Corinthians pragmático durante um bom tempo, mano, apesar disso, ele conseguiu também ser um Corinthians superior, assim. Corinthians que chegava e, mano, porrava os adversários. Mas eu vou votar no Tite. Ganhou o Mundial, né? O Tite tem essa... Além do Tite ter ganho um título mundial, que eu acho que acaba prevalecendo, né? E os dois enfrentaram o mesmo time no Mundial, o Chelsea, ainda que Chelsea diferente. Eu vou votar no Tite porque o Tite tem uma pegada ali de ter um encantamento com o time de 2015 e que acho que esse encantamento a gente não sentiu no Palmeiras 16 e eu não tô aqui no Palmeiras do Abel e eu no momento estou... Só no dia 22, talvez, né? Falaram no chat. Teve esse Palmeiras falando assim, cara, esse Palmeiras tá embaçado mesmo, mano. Merecendo o Palmeiras. Então, eu acho que tudo que o Palmeiras ganhou é merecido. O de 12 era muito bom também, viu, o Corinthians? Porque a galera bota... Menos. O de 12, Eu o acho que Corinthians era de muito 12... seguro. O Corinthians de O 12, Corinthians eu de acho... O Corinthians de 12 não era melhor que o Vasco, porra. Deu sorte lá na porra do gol do Diego Souza, caralho. O Vasco era o melhor time do Brasil, porra. Merda. Vou sempre defender essa, porra. Eu acho que era muito bom também. O Corinthians de 12, e que pra mim é campeão sobrando com as coisas que ganhou pelas razões que a gente já falou aqui, eu acho que ele tá muito próximo ou coisas que o Corinthians de 12 entregou que o Palmeiras entregou também. Eu acho que o Corinthians tinha mais repertório ofensivo. Não sei. O Tenho Corinthians minhas de dúvidas. 13, pra mim, tava jogando melhor. O Fluminense 12 também era bom. Eram os 3 principais times daquela Libertadores, cara. E todo mundo sabe disso. Por mais que tivesse o Santos do Neymar também, que nunca dá pra descartar, mas os times que jogavam mais bola naquela Libertadores eram Corinthians, Vasco e Fluminense. Pô, de verdade. É porque o jovem de hoje em dia não vai querer se dar o trabalho de pensar com a cabeça de 13 anos atrás. Mas quem viveu 13 anos atrás sabe exatamente disso. Eram os 3 principais times do Brasil, naquela Libertadores. Do continente, na real. Corinthians, Vasco e Fluminense. Os 3 favoritos. Melhor, Exatamente. até o que O aconteceu lá Corinthians de com a 13, Marília, eu acho que o foi uma Corinthians de loucura. 13 tinha boas possibilidades de ganhar aquela Libertadores de É que o forma... Fluminense caiu pra um Boca que era um Boca horroroso. E era inexplicável aquela derrota do Fluminense até. É inexplicável. Tanto que o Corinthians não tomou conhecimento do Boca na final, pô. Atropelou, tá ligado? mais imponente do que ganhou em 12, inclusive, que o Corinthians teve muito trabalho, né? O Tite mesmo já falou, o jogo com o Vasco, que é parir aquele porco-espinho e tudo mais. Mas eu vou votar no trabalho do Tite, porque o Tite meio que se reinventa ali em 2015. Tá precisando reinventar de novo, tá precisando beber da fonte de novo, mas aí é um outro papo. Não dá ideia, daqui a pouco ele volta pro Corinthians. Hã? Não dá ideia daqui a pouco. Essa foi a classificação do Brasil de 2011? Foi, pô. Os 3 times vêm fortalecidos de 2011 para fazer a Libertadores de 2012 sendo favoritos. Em 2011 acaba o Brasileiro, Corinthians e Vasco brigando até a última rodada, o Fluminense sai da briga na penúltima ou antepenúltima rodada, que tava brigando também, aí sai da briga. Aí fica Corinthians e Vasco. Aí dá Corinthians, e aí entra em 2012 com os 3 times sendo os 3 favoritos a Libertadores ali no geral. Os 3 principais times do Brasil. E o Santos, por ter o Neymar, porra, não vou falar correndo por fora, porque quando você tem o Santos daquela época com o Neymar em campo, você não corre por fora, você também briga. Mas era, em teoria, a 4ª força ali, o Santos, tá ligado? Não era tratado como a trinca Corinthians, Vasco e Fluminense. Daqui a pouco ele volta. Mas então eu vou votar nisso, nesse desempate, o Mundial e o fato do Corinthians de 15 ter... O Tite mesmo falou que quem passasse entre Corinthians e Vasco era campeão. Ele falou no vestiário. E quando eu falo isso aqui, eu sou maluco, né? Porque vem um jovem santista do chat e fala assim, o Santos Neymar não existe? Porra, caralho. Quando é o Tite falando, tu acredita. Naquela época, esse era o sentimento, pô. Até porque, volto a repetir, o jogo entre Fluminense e Boca, ele foi antes do jogo entre Corinthians e Vasco. Ele acabou antes, acho que é o jogo das 7h30 da noite, se não me engano. Então, quando o Boca Juniors elimina o Fluminense, a final da Libertadores vira Corinthians e Vasco, tá ligado? Tipo assim... O Boca elimina o Fluminense, acho que às 7h30 da noite, se eu não me engano, ou antes do jogo do Vasco começar, contra o Corinthians. E aí, quando, mano, acaba o Fluminense tá fora, o nego fala assim, caralho, agora é isso. Quem ganhar de Corinthians e Vasco é campeão da Libertadores. E aí foi o Corinthians o vencedor, tá ligado? Ficado na nossa memória aqui, com um encantamentozinho, e não estou desmerecendo nenhum dos dois. Então 3 votos pro Palmeiras, todo o resto é do Corinthians. 8-3 no time, 9-3 contando com o treinador. Cássio, Fagner, Gil, Gustavo Gomes e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Rafael Veiga, Dudu, Tevez e Ronaldo, treinados por Tite.
Eu acho que não tem nenhum crime aqui, mas também se tiver, fiquem à vontade aqui nos comentários, tá? Sem xingamento, só nos comentários, na boa. Tchau, beijo, até a próxima. Obrigado. Tá aí. Amanhã, vitória do Palmeiras, então, né? Já que deu o Corinthians aqui 9-3, amanhã o Palmeiras vem pra vencer o Corinthians, pra calar a boca do mano a mano, né? Mas vou te falar, acho que até o palmeirense concorda que esse Corinthians do século, nome por nome ali, é mais forte que o Palmeiras. Não tem muito pra onde fugir, tá ligado?